Pois bem, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. No Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 12 está escrito: na verdade vos digo que aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, aonde exatamente está Deus, uma vez que Cristo foi para junto do Pai? Bom, diz as Escrituras que Deus se encontra no reino dos céus. Agora veja que curioso, que interessante. Cristo afirmou que o reino dos céus está dentro de nós. Pergunta: se o reino dos céus está dentro de nós e Deus se encontra no homem, quem exatamente é Deus? Bom, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, podemos encontrar a resposta, aonde diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nisto podemos entender perfeitamente por que Deus se encontra no homem, pois a palavra se encontra exatamente aqui na consciência que é o reino dos céus. Sim, meu amigo, preste atenção neste mistério, mas ainda se levanta uma questão. Por que exatamente Cristo precisou retornar para junto de Deus para que então o homem pudesse realizar os mesmos milagres que ele realizou aqui na terra? Resposta simples: porque Deus se encontra dormindo neste exato momento. Prova disso aqui no livro de Salmos. No capítulo 44 e no versículo 23 está escrito: desperta, ó Senhor, por que dormes? Aí você vai afirmar: como assim Deus está dormindo? Resposta simples: estamos falando de você, pois você é Deus. E Cristo é justamente o poder e a sabedoria de Deus, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 24, onde está escrito que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isto que o poder de Deus e a sabedoria de Deus precisam despertar no homem, ou seja, precisa despertar a palavra que está adormecida aqui na consciência. Pois você é justamente a palavra. Feche os seus olhos e você verá que a única coisa que permanecerá é a palavra, que é o verbo que é Deus, que é a sua verdadeira identidade. O poder de Deus e a sabedoria de Deus, que é Cristo, precisa despertar a palavra, que é exatamente Deus, que é a sua verdadeira identidade. Por isto que no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espera aí. Cristo afirmou que iria retornar para junto do Pai. Por que exatamente Cristo está no homem? Simplesmente porque o homem é Deus em manifestação. Pois quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Sim, este é o sonho de Deus. E Deus está sonhando, acreditando ser um homem. E eu estou falando exatamente de você. Por isso que somente quando Cristo despertar no homem é que o homem poderá realizar os mesmos milagres que ele realizou no passado. Você só pode realizar os mesmos milagres que Jesus depois que Deus despertar em você, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras, disse Jesus, que quem estava realizando as obras era exatamente o Pai, através dele. O mesmo deve ocorrer em você. É exatamente por isso que Cristo retornou para junto do Pai, ou seja, é exatamente por isso que Cristo se encontra em você. Pois Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Este poder de Deus há de te despertar para que você possa concluir a obra do Criador neste século. Prova disso, meu amigo, é que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7 ao 10, está escrito: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
Vê, meu amigo. Aí você vai afirmar, está vendo, Darley? Somente Felipe, os apóstolos tiveram a oportunidade há 2000 anos atrás de estar presencialmente na presença de Deus, pois o homem Jesus era Deus. Quem te disse isso? Com quem exatamente você aprendeu? Por acaso, o Pai e o Filho não são um só? Por acaso nós não somos filhos de Deus? Vai a uma igreja e você verá todos os líderes religiosos afirmando que você é um filho de Deus. Bom, se você é filho de Deus, isso significa que você e Deus são um só, pois o Pai e o Filho são um só. É exatamente por isso que Cristo está em você, pois você e Cristo são um só. É exatamente por isso que você é o templo de Deus, onde Deus habita. Ou seja, você e Deus são um só. Prova disso aqui no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano? Bingo, que é Deus em manifestação, pois este corpo é o templo de Deus, é a casa de Deus. Então, não há como negar que você é Deus em manifestação. É exatamente por isso que Cristo retornou para junto do Pai, e ao fazê-lo, ele despertou em você. Cristo se encontra no homem. Cristo, repito, não é o homem Jesus que existiu há 2000 anos atrás. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quer que eu prove? Sim, é claro que irei provar. Para isso, basta recorrer à leitura do livro de Jeremias, no capítulo 29, e no versículo 13, aonde está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Jeremias, ele existiu 600 anos antes de Jesus ter nascido. Jesus nem sonhava existir, porém Cristo já se encontrava em cena, pois buscar-me-eis e me achareis, já era possível encontrar a Cristo, não o homem Jesus. Estamos falando de Cristo. Cristo não é um homem, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando me buscares de todo o vosso coração, também no livro de Isaías, no capítulo 55 e no versículo 6, está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Cristo, sim, o Senhor já estava perto naquela ocasião. Isaías, ele nasceu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Porque não estamos falando de Jesus, estamos falando de Cristo. Cristo, sim, meu amigo, ele já existia antes da fundação do mundo. As pessoas já poderiam encontrar a Cristo, porque Cristo nunca foi uma pessoa. Cristo, repito, é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Nisto podemos entender perfeitamente porque Cristo se encontra em você. Porque Cristo, que é o poder de Deus, se encontra em sua pessoa para despertá-lo. Pois você é o Senhor, desperta, ó Senhor. Por que tu dormes? Por que tu teima em acreditar que tu é apenas um homem? Tu não és o homem, tu és a palavra que está no homem. E a palavra que está no homem é o verbo que é Deus. Repito. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Desde o princípio a palavra está com você. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se a palavra está com você é porque você é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, meu amigo. Não há como negar. Prova disso que no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10, para encerrar, disse Paulo: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Veja bem, se estivéssemos falando de Jesus, não faria o menor sentido. Porque disse o apóstolo Paulo para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Como assim? O apóstolo Paulo era mais velho do que Jesus. O apóstolo Paulo viveu junto com Jesus e com os apóstolos. Ele conhecia perfeitamente Jesus, mas não conhecia o poder e a sabedoria de Deus. Prova disso que o próprio apóstolo Paulo afirmou: se antes conhecíamos Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. Ou seja, se eles conheciam Jesus segundo a carne, agora, após Cristo ter despertado em Paulo, Paulo já não conhecia mais Cristo segundo a carne,
mas sim segundo o Espírito, ou seja, segundo o poder e a sabedoria de Deus. Pois após Cristo ter despertado em Paulo, disse o apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive através de mim. Assim como Cristo estava vivendo através de Jesus, assim como Cristo viveu através de todos os seres humanos e o está fazendo neste exato momento. Pois disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Cristo foi enviado ao Pai para despertar a Deus. Ou seja, Cristo está em você para despertar você da sua verdadeira identidade, pois você é o Pai que se encontra dormindo através do corpo.